Vossa casa é vosso corpo mais amplo, cresce ao sol e dorme no silêncio da noite, e também ela tem sonhos. Vossa casa não sonha e sonhando escapa do cidade ou colina? Pode parecer uma viagem para vocês isso que ele está falando, mas todas as coisas têm um ideal. O que é uma casa? A maioria dos animais não necessita de uma casa da maneira como a gente necessita. Uma casa era um ambiente que teria sido criado para dar um certo isolamento e privacidade ao ser humano, para que ele pudesse reciclar a sua consciência. Então existe o ideal de uma casa humana, que não consiste em luxo ou em grandes padrões de conforto, mas consiste num ambiente onde ele pudesse fazer isso, ter como se fosse uma câmara de purificação. Um lugar de conforto, no sentido de conforto espiritual, de tranquilidade, de serenidade e de acertar contas com a sua consciência. E quando essa casa não atinge esse plano, é como se ela ansiasse por cumprir o seu papel. Na verdade, a expectativa que nós temos desses seres. Eles se tornam meio incompletos, meio frustrantes, porque não atendem à nossa expectativa. E como nós não sabemos o que esperar de uma casa, vamos construindo casas que atendem cada vez menos, cada vez mais alienadas e distantes daquilo para o qual uma casa humana serviria. Alguém já disse um dia: minha casa, meu castelo. Será que a nossa casa, nosso lar, o lugar da nossa habitação, ele influencia no nosso emocional, no nosso bem-estar, no nosso humor? É o que iremos aprender mais uma vez com a maravilhosa professora Lúcia Helena Galvão. O conteúdo desse vídeo está muito bom. Seja muito bem-vindo ao canal Mente Forte 100. Eu sou o professor Cícero Bispo e é com muita alegria que te recebo aqui no canal. Curta esse vídeo, compartilhe, deixe os seus comentários, que é muito importante, e anote o sininho aí das notificações. E agora, com vocês, a incrível professora Lúcia Helena Galvão. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. A ideia hoje, então, é darmos seguimento ao Clube de Leitura do Profeta, de Khalil Gibran, falando a respeito desse tema que é tão insólito. As pessoas, quando ouvem falar alguns temas de Gibran, as pessoas não entendem o que um poeta, um filósofo vai falar sobre habitações. Que coisa mais técnica, né? Parece mais um tratado de engenharia do que poesia. Mas ele fala de uma maneira bastante objetiva. As pessoas me perguntam, ele está falando de maneira figurada? A habitação que ele está falando é alguma coisa muito metafísica? Não, é casa mesmo. Casa mesmo, essa é de 4 paredes onde a gente mora. Mas é tão interessante porque Gibran, vocês vão ver, ele tem uma visão de que tudo que cerca o homem é simbólico e pode influenciar a sua vida. Na verdade, é como se a sua casa fosse uma segunda vestimenta que você tem. A maneira como você se veste, a maneira como você se comporta, gesticula, como olha nos olhos das pessoas, vocês acham que isso não é um reforço psicológico das suas convicções, dos valores que você tem? Com certeza, todos os dias você reforça aquilo em que acredita, na maneira como vive. Agora, você acha que a sua casa também não é um reforço? Um apelo visual que puxa você para aquilo que você acredita? Desde a maneira como dispõe as coisas, desde as coisas que tem. Vocês sabem que hoje é engraçado isso, porque nós somos tão avançados em certos elementos e em outros tão atrasados. Hoje já se sabe perfeitamente que a cor que você coloca, por exemplo, num quarto de dormir pode atrapalhar o teu sono. Não recomendo que você pinte o seu quarto de dormir de laranja vivo, porque você vai ter problemas com o sono. Porque é uma cor muito estimulante, puxa a vitalidade e não é adequado para esse ambiente. Eu acho engraçado porque o Feng Shui oriental fala disso desde quantos séculos. E para a gente isso é uma grande novidade que começa a ser redescoberta agora. Se vocês forem ver, já falei muitas vezes para vocês sobre isso, quando se fala da cidade de Roma, a cidade antiga que era Roma, se fala de como esses paterfamílias pensavam até na disposição da casa, em relação aos pontos cardeais, em relação ao nascer e ao pôr do sol, o tanto da floresta que teria que ser devastada, como se fazia isso de tal maneira que a casa interagisse com a natureza, não a agredisse. Tudo era muito bem pensado para que uma casa fosse um convite à elevação da consciência do homem. Que você não viva num lugar que puxe sua consciência para baixo. Você mesmo construiu.
Você está trabalhando a seu favor ou contra você mesmo? Percebe que não tem sentido? Sua casa tem que ser um local que convide a sua consciência a se elevar. Então, tudo era muito bem pensado. Tá? Hoje nós não temos mais noção. Eu acho curioso se eu perguntar para vocês têm noção do que se deve fazer antes de dormir e ao acordar? A gente não tem noção. Acha que simplesmente é colocar o corpo na horizontal e puf, não é isso? O último pensamento que se tem, a maneira como você relaxa na cama, todas essas coisas vão determinar como você vai entrar na consciência onírica. A disposição das coisas que você vê dentro do seu quarto. As primeiras coisas que se preocupam em pensar no dia vão determinar como vai ser a tônica do seu dia. O início e o fim são pontos muito marcantes em qualquer trajetória. Percebem que aí existe toda uma técnica que nós já não conhecemos mais. Então, o que Gibran vai falar não é diferente de todos os capítulos que ele trata, é uma abordagem bastante curta, esse é um capítulo pequeno, uma abordagem a respeito de como o homem deveria viver, sobretudo a preocupação que o homem deveria ter da sua interação com a natureza, como um modo de se purificar. O que ele deveria ter dentro de casa, ou seja, casa concreta mesmo. Ele chega a esse nível de requinte, que não pensem em vocês que é superficial ou que é muito detalhismo da parte dele, é imprescindível. Tá? Considerem, bom, nós ficaríamos aqui a noite inteira só falando sobre isso. Vocês vão ver que uma escola de filosofia tradicional, antiga, e nós sonhamos em fazer isso também, tentamos fazer na medida das nossas possibilidades, você cruzava o umbral da porta, você tinha convites para elevar a sua consciência. Na música que tocava, os flautistas que tocavam lá dentro, as pinturas que tinha, os murais que tinha, as esculturas que havia ali, era um convite para a elevação da consciência. De tal maneira que onde você batia os olhos aleatoriamente, você ia encontrar uma mensagem. Vocês pensam que a gente esqueceu isso? Não esquecemos. Quando você sai na rua, onde você bate os olhos, você tem um convite para o consumo. Percebem isso? Um convite para os instintos de sobrevivência ou de perpetuação da espécie. É o tempo todo trabalhando com medo e desejo, estimulando isso. O outdoor, o material de propaganda, o periódico, tudo que você encontra, a música do cidadão que para do seu lado, é um apelo. Até mesmo as peças que nós vemos sendo exibidas em cinema, os filmes, normalmente, quando têm sucesso, trabalham com esses dois polos, medo e desejo, em excessos, não é? Um nível de violência desenfreada, um nível de instinto desenfreado. Ou seja, esse tipo de coisa, vocês acham que, mesmo que não estejamos conscientes, não somos influenciados? Vai determinando um padrão de imaginação que ela fica presa nesse nível instintivo. Nunca aconteceu de vocês ficarem mentalmente cantarolando uma música que ouviram aleatoriamente quando pararam no sinal o carro? Não, às vezes a gente não pega conscientemente, mas aquilo entra e nós ficamos mentalmente cantarolando. De repente você para, de onde veio essa música que eu detesto? E estou aqui há 2 horas cantarolando ela mentalmente. Muitas vezes nos incomoda, nos fere. Por que cargas d'água eu estou pensando nessa música? Ela vem e entra, a música é terrível para isso. Ela entra, ocupa um espaço naturalmente, você não vê. Quando vê, já está 2 horas influenciando, porque é um nível vibratório. E como o nível vibratório vai influenciar a vibração das tuas emoções e dos teus pensamentos. Daqui a pouco você está irritado e não sabe nem porquê. Ou seja, o que Gibran fala é muito coerente, como sempre, com aquilo que Platão falava, com aquilo que se praticava na Roma Antiga, que era responsabilidade em relação à vida humana. Saber o que nos influencia. São muito mais coisas do que a gente pode imaginar. Então, começando, como sempre, com um resumo muito sumário da vida do Gibran, né? Vocês sabem que ele é um poeta e pintor libanês, vivia dessas 2 artes, chega nos Estados Unidos nasce em 1883, chega com 17 anos nos Estados Unidos e vai morrer em 1931, ainda bastante jovem, né? Na cidade de Nova York. Seu corpo é levado de volta para o Líbano, que foi um dos seus últimos desejos, e hoje é considerado um herói nacional no Líbano e um dos maiores poetas da humanidade. O que ele faz é prosa poética, ele não usa métrica, não usa um esquema regular de poesia, mas ele consegue expressar verdades filosóficas com uma beleza que é difícil você encontrar paralelo. Eu ouso dizer que é difícil encontrar um poeta do nível de Gibran. E que é muito difícil você considerar um poeta ser muito bom se ele não tiver um conteúdo filosófico, se ele tiver sua forma. E Gibran tem as 2 coisas. Ele tem um conteúdo filosófico e ele tem uma forma adequada.
Falávamos a respeito da sua principal obra, que eu tenho tentado persuadir vocês a lerem, terem como livro de cabeceira, que é o Profeta, que é um livro onde ele se propõe... Vocês sabem que ele ainda adolescente, pré-adolescente, um garoto, ele já sonhava em fazer esse livro? Ele sonhava simplesmente com uma coisa, que ele tivesse um livro pequeno, onde cada capítulo tratasse de uma das coisas que ele considerava fundamental, que o homem tinha que saber para viver. Então ele pegou todos os fatores fundamentais da vida humana. O que ele fez foi um tratado de como viver. Era o que ele se propunha. E quando ele chega nos Estados Unidos, não sabia nem falar o inglês e vai ali esboçando, rascunhando, discutindo com Mary Haskell, que foi sempre a que mais o apoiou. Várias partes ela corrige, ela sugere, vão construindo juntos esse livro, mas era o sonho da sua vida. Ele praticamente considera a sua missão, em grande parte, cumprida quando ele conclui o Profeta em 1923. É um livro que até onde eu tinha pesquisado, porque isso muda de um ano para o outro, ele já tinha mais de 40 traduções pelo mundo afora. Ou seja, é um livro de sucesso, mas considerem que somos 7 bilhões de seres humanos. A enorme maioria não deve saber nem que Gibran existe. Então é muito interessante para nós divulgarmos uma obra tão bela, que realmente dá uma instrução forte sobre como viver. Agora, não é fácil de entender, porque ele escreve com muito poucas linhas, coisas muito profundas numa superfície muito pequena. Então há que ter uma certa base filosófica para a gente interpretar cada palavra, porque se você distrai com 3 ou 4 palavras num capítulo que tem 1,5 páginas, você já perdeu muita coisa. E é o que a gente está se propondo a fazer aqui. Não é? E falo para vocês também, concluindo essa introdução, que o Profeta é um mito. Trata da história de Al-Mustafá. Al-Mustafá significa o eleito, o escolhido, é um sábio, que vai para uma cidade chamada Orfalese, se dispõe a ensinar alguma coisa para essas pessoas. 12 anos ele passa lá e ninguém quer aprender nada. Quando ele vê o barco da sua terra vindo no horizonte, ele diz, agora vou voltar para casa. As pessoas percebem que ele ia embora, ou seja, que iam perdê-lo, e no contraste vem a consciência, lembram? No contraste entre 2 planos nasce a consciência. Você percebe o valor daquilo que tem normalmente quando está para perder. Eu falo para vocês que até mesmo o contraste entre 2 cores se percebe, porque uma termina aqui e aqui termina a outra, começa a outra. Se o universo inteiro fosse vermelho, não perceberíamos o vermelho. O contraste entre o som e o silêncio gera a consciência de ambos. Ou seja, no contraste da perda, e o pior de tudo é percebermos o valor da vida só diante da morte, é o pior dos contrastes, né? Então as pessoas percebem o valor que tinha Al-Mustafá quando iam perdê-lo. Aí o cercam e começam a fazer perguntas para ele. E ele vai respondendo. Cada uma dessas perguntas, cada uma é um capítulo do livro. Por que eu digo que isso é um mito? Porque simbolicamente tudo isso está acontecendo dentro do homem. 12 é um número clássico que representa o círculo zodiacal, né? Representa um círculo de vida do homem. É como se o homem estivesse reunido em torno de toda a sabedoria que ele acumulou na sua vida, fazendo uma ponderação de tudo que ele aprendeu. É um homem discutindo consigo mesmo. É uma reunião à volta do centro, à volta da sabedoria. Platão falava muito sobre isso, já comentamos em todas as outras palestras, que o círculo é a forma mais perfeita. Por quê? Porque todos os pontos estão equidistantes do centro. E esse centro representa a luz, representa a sabedoria. Aqui todos os habitantes estão equidistantes de Al-Mustafá, ou seja, do sábio. É um símbolo do nível que ele adquiriu dentro de si. E por último, sempre quem pergunta tem a ver com aquilo que é perguntado. É óbvio, né? No nosso caso, nós vamos ver que em relação a essas habitações, quem vai fazer a pergunta é uma pessoa que passou toda a sua vida se dedicando a fazer habitações. Ou seja, um pedreiro. Ele quer fazer um balanço. O que foi que eu fiz? Vocês percebem que todo ser humano, num determinado momento, ou pelo menos deveria, nem sempre acontece, dependendo do grau do materialismo, mas vocês vão de convir que todo ser humano tem a tendência, ou pelo menos o potencial, de num determinado momento querer saber se a sua vida foi útil, se ela somou, se ela fez diferença, querer fazer um balanço de consciência e saber, bom, eu vivi em vão ou eu somei alguma coisa? Percebam que isso é um elemento muito característico do ser humano, né? Querer saber se a sua vida somou para a humanidade, se a sua vida foi produtiva, se fez alguma diferença. E esse pedreiro, então, quer saber a respeito daquilo que ele dedicou à sua vida, construir habitações, se ele foi correto ou se não foi. Então o pedreiro se aproximou e disse, fala-nos das habitações. E ele respondeu dizendo, construís com vossos sonhos
um abrigo no deserto antes de construir uma moradia no recinto da cidade. Ele começa com a sua tônica, a necessidade que a natureza humana tem de afastar um pouco, não ficarem tão grudados uns com os outros, ter um momento de vida interior, de solidão, de se entremear com a natureza externa, para que os homens deem fôlego uns aos outros, para respirarem, para desenvolverem algum nível de reflexão, de vida interior. Uma das coisas que classicamente sempre se fala a respeito da convivência é que nós poderíamos nos inspirar para a convivência perfeita no que o Sol faz com os planetas. O Sol se relaciona com todos os planetas, dá luz, dá calor, porém cada um deles na sua distância e no seu ritmo, não é isso? Se o Sol amasse profundamente os planetas, que de fato, do ponto de vista clássico, se considerava que o Sol é um ser que realmente ama os planetas e por isso dá toda a sua luz para eles, vocês vão perceber que havia essa ideia de que todos os seres no universo são seres vivos e que, portanto, não é um movimento mecânico. Mas imaginem vocês, se o Sol, por uma atitude de amor, quisesse grudar todos os planetas nele, torraria todos, não é isso? A convivência é uma questão de distância e de ritmos. Então chega um determinado momento que o homem tem que mergulhar dentro de si, tem que ter uma certa distância. Aquilo que a gente odeia hoje em dia, que é a sinistra solidão, considera-se como algo altamente sadio. Chega uma hora que você tem que ter um pouco de distanciamento. Porque o homem é um ser que deixa as coisas tão impregnadas, tão pesadas, que ele não dá espaço para que o outro respire. Nós deixamos as nossas emoções impregnadas, os nossos pensamentos impregnados. É preciso que vocês desenvolvam uma experiência de ter consciência disso. Percebam que quando você entra num ambiente, garanto que isso já deve ter acontecido com vocês, quando entra num ambiente, antes que veja a primeira pessoa que está ali dentro, às vezes você já sente o astral do ambiente, como se fala popularmente, né? Puxa, aqui está pesado. Antes de ter visto a primeira pessoa para te contar o que aconteceu, você já sente que o ambiente não está muito bom. As nossas emoções exalam, os nossos pensamentos exalam, e exalam às vezes demais. Então imaginem vocês o que é um prédio de apartamentos. Quando eu desço em São Paulo, no aeroporto que fica bem no centro da cidade, eu fico imaginando, você olha para baixo e é um infinito de caixotinhos, de seres humanos grudados com seres humanos. Aí você tem uma pessoa brigando com o marido do lado, uma pessoa repreendendo o filho embaixo, uma pessoa... Gente, é muita invasão. É bom que nesse momento é meio difícil da gente mudar uma situação construída dessa forma, mas é importante a gente saber, porque quando temos consciência temos alguma chance de nos proteger. Porque essas coisas são invasivas, não pense em você, que você não contamina os demais e os demais não te contaminam. Tanto para bem quanto para mal, nós nos influenciamos mutuamente o tempo todo. Tá? Então ele disse, seria melhor que você colocasse uma casa em cada tantos metros no meio do deserto. Sei que não é culpa sua, mas a maneira como nós vivemos não é adequada para os seres humanos. Então ele continua dizendo, pois da mesma forma, porque voltais para casa no crepúsculo, assim faz o viajante que vive em vós, o sempre distante e solitário. Ou seja, tem certas coisas que nascemos sozinhos, morremos sozinhos e crescemos também sozinhos. Vocês podem dizer, não, precisamos uns dos outros, concordo plenamente em gênero, número e grau. Mas você tem um determinado momento que você ingere o conhecimento e tem um outro momento que você o digere, o assimila. E isso é um processo dentro de você. Você não recebe simplesmente conhecimento, você tem que digeri-lo. O professor Jorge Ângelo Braga, ele costumava dizer, o fundador de Nova Acrópole, que o homem não vive daquilo que ele come, mas daquilo que ele assimila. Entende? Ingerimos muita coisa, mas só aquilo que assimilamos realmente nos alimenta, nos dá vida. Então é um momento de assimilar, de digerir tudo aquilo que foi absorvido. E se você não tem esse momento, você não vai absorver. É um momento de ter vida interior. Vida interior é algo indispensável. Nem só de vida exterior vive o homem. Então, da mesma maneira que temos dias e noites, temos primavera, verão, outono, inverno, a natureza expande e recolhe. O ser humano precisa de um momento de recolhimento, para estar com outro tipo de natureza que não a humana, um pouco de contato com a natureza, um pouco de solidão, isso é sadio. Era o que Platão chamava de divinos ossos. Eu ia contar para vocês uma experiência que eu li há algum tempo atrás, devo ter isso guardado em algum lugar, essas experiências às vezes um pouco criativas que o pessoal inventa, onde eles pegaram uma gaiolinha e foram colocando cobaias.
e fazendo um experimento onde eles iam medindo a longevidade desse ratinho, as condições de vida dele. Aí botavam 2, aí botavam 3. Perceberam que tinha uma margem onde começava a decair a qualidade de vida daqueles animais. Ficavam com imunidade mais baixa, longevidade mais baixa. Quando passavam de um limiar de saturação, que eu não me recordo mais, acho que eram 10 ratos dentro da gaiolinha, chegava a cair em 50% a longevidade deles, gente. Vocês imaginam isso? Eles ficavam estressados pelo excesso de companhia, digamos assim. Até os ratos, até as cobaias. Ficavam estressados pela superpopulação na jaulinha. Baixava a imunidade, baixava a resistência, desenvolviam um estresse terrível. O ser humano é muito mais invasivo do que um ratinho. Que aí entra mais plano mental, um plano emocional denso, é muito mais invasivo. E ele vai falar bastante sobre isso. Esse diálogo interno, tem alguém, algo dentro de você, a tua própria essência, tua própria consciência, que aguarda por você para um diálogo. Eu contava para vocês uma ocasião, não sei se vocês lembram disso, que tem uma passagem da tradição taoísta, que diz que quando você olha dentro dos olhos de um sábio, você vai ver que os olhos de um sábio são profundos, de tal maneira que é como se fosse um corredor, onde lá no fundo existe um diálogo muito particular. Dentro dos olhos de um sábio, existe um diálogo entre um homem e um Deus. Aquilo que de mais sagrado, profundo e elevado ele tem, a sua consciência tem que ir lá de vez em quando dialogar com aquilo. Trocar ideias, amadurecer o que foi conquistado na vida. Imaginem isso. Isso é um homem que tem conteúdo, que tem profundidade, que sabe onde está pisando, que sabe quem é. Essa maneira como nós vivemos, voltados só para fora, faz com que estejamos sempre à flor da pele, muito superficiais, muito manipuláveis e muito vulneráveis. Bom, e ele continua. Vossa casa é vosso corpo mais amplo, cresce ao sol e dorme no silêncio da noite, e também ela tem sonhos. Vossa casa não sonha e sonhando escapa do bosque para a cidade ou colina? Pode parecer uma viagem para vocês isso que ele está falando, mas todas as coisas têm um ideal. O que é uma casa? A maioria dos animais não necessita de uma casa da maneira como a gente necessita. Uma casa era um ambiente que teria sido criado para dar um certo isolamento e privacidade ao ser humano, para que ele pudesse reciclar a sua consciência. Então existe o ideal de uma casa humana, que não consiste em luxo ou em grandes padrões de conforto, mas consiste num ambiente onde ele pudesse fazer isso. Ter como se fosse uma câmara de purificação, um lugar de conforto, no sentido de conforto espiritual, de tranquilidade, de serenidade, de acertar contas com a sua consciência. E quando essa casa não atinge esse plano, é como se ela ansiasse por cumprir o seu papel. Na verdade, a expectativa que nós temos desses seres, eles se tornam meio incompletos, meio frustrantes, porque não atendem à nossa expectativa. E como nós não sabemos o que esperar de uma casa, vamos construindo casas que atendem cada vez menos, cada vez mais alienadas e distantes daquilo para o qual uma casa humana serviria. Percebam uma coisa, não vou entrar em polêmicas sobre esse assunto, mas apenas reflitam com bom senso. Se você pega uma pessoa que pinta um quadro num nível de grande agressividade, num momento de muita, por exemplo, no caso de um Van Gogh que chegou a pintar um quadro onde ele já estava com a orelha cortada, pelo nível de doença mental que ele estava naquele momento, vocês acham que a emoção que ele vivia nesse momento não está impregnada nesse quadro? Não estou aqui para discutir quem gosta ou quem não gosta de Van Gogh, mas você acha que se isso é a primeira imagem que você vê quando levanta da sua cama pela manhã, não pode induzir em você esse estado emocional que está impregnado nesse quadro? Isso não seria bastante lógico? Pelas vossas obras vos conhecerei. E nós sabemos o que colocar dentro de um quarto? O que é indicado? O estado de espírito? Por que existe esse ambiente na minha casa? O que ele vem me proporcionar? Então, o que é condizente com esse ambiente? Qual é o estado de espírito que eu quero provocar na sala, no quarto, na minha sala de alimentação, se ela existe? Tá? O que eu quero gerar? Que estado de espírito? Não pensar que existe nada impune. Tá? Tudo é vibração. E tudo gera, quanto mais inconscientes somos, mais rapidamente essas vibrações produzem em nós sintonia.
Então haveria um ideal de uma casa que nós nem sabemos o que seria. Imaginem, tentem imaginar um local onde vocês mergulham dentro de vocês e vão a um local onde vocês vão dialogar consigo próprios e vão encontrar paz. Tentem imaginar como seria esse local e depois comparem com o lugar onde vocês vivem. É um bom exercício de imaginação, porque quase que intuitivamente sabemos muitas coisas. Sabemos que seguimos modismos que não têm nada a ver com a nossa necessidade e que vivemos às vezes de uma maneira luxuosa, mas não adequada, não humana. Sensacional, incrível. E você, o que você achou? Deixa no comentário aí. Como é o seu lar? Deixa o seu comentário, é muito importante. Se você quiser assistir essa palestra completa, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E também está lá no canal Nova Acrópole. Gratidão por ter chegado até aqui. Assista os outros vídeos do canal e conto contigo no próximo vídeo. Um abraço e até mais.